As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Um senhor com idade aproximada aos 80 anos foi encontrado sem vida em pleno recinto das festas da localidade de Cabeças, na freguesia urbana de Tomar. O alerta foi dado na manhã desta quinta-feira e obrigou à mobilização dos bombeiros nabantinos, assim como da Delegação de Saúde. A Polícia de Segurança Pública recolheu indícios que poderão explicar esta trágica ocorrência. Por aquilo que a Hertz apurou, a vítima residia precisamente naquela localidade. Paulo Nunes, presidente da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Farro e Formigais, concelho de Orém, não tem dúvidas em afirmar que o incêndio que deflagrou na localidade de Casas de Além, ao início da tarde desta quarta-feira, 24 de julho, teve origem em mão criminosa. Em declarações à Hertz, o autarca, infelizmente já habituado a este trágico flagelo, aproveitou para apelar à sua população para que esteja atenta a qualquer situação estranha e que não hesite em avisar as autoridades caso isso se verifique. Que estejam vigilantes e assim que virem algo diferente, comuniquem logo às autoridades ou à junta de freguesia ou aos bombeiros o mais rápido possível, porque estamos a ver que vai ser outro caos na nossa freguesia e no nosso concelho novamente este ano. O Presidente, infelizmente já passou por situações anteriores. Está desconfiado de alguma coisa? Coincidências? Não são coincidências? Como é que se explica tantos incêndios? Isto são fogos postos. Eu às vezes, quando ouço na televisão virem dizer que 20 e tal % dos fogos são mão criminosa, não é nada 20 e tal %, são 99%. Ainda ontem este fogo foi lançado por mão criminosa. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Quanto ao incêndio que começou então em Casas de Além e que chegou a ser combatido por mais de 200 bombeiros e ainda por 11 meios aéreos, Paulo Nunes quis precisamente deixar elogios ao dispositivo que esteve em combate, louvando a sua rapidez de atuação. Também a sua população mereceu sentidas palavras de agradecimento. Os meios aéreos e os meios terrestres acorreram com uma prontidão que é de louvar, a verdade tem que ser dita, e o povo também se mobilizou de uma forma como eu já não via há muitos anos. E todo este conjunto de pressupostos que eu acabei de referir fizeram com que as coisas não atingissem outras proporções, digamos assim. Ainda assim o fogo ameaçou algumas habitações, alguns anexos, segundo julgamos saber. Esteve perto, mas assim, mesmo em perigo, que a gente dissesse assim, isto está mesmo em perigo, não. Mas esteve próximo. E eu digo que não estava em perigo porque os meios que estavam no terreno eram suficientes. Porque senão estavam mesmo em perigo. Mas os meios que estavam, e posso lhe dizer mais uma vez, quero mesmo afirmar isto publicamente, a população ontem fez um esforço a nível de tratores, de tanques, com água, com uma coisa que eu já não tinha visto há muitos anos. E parece que não, mas por vezes um motor com um tanque de 1000 litros ao pé de uma habitação pode salvar a habitação, não é? Violento incêndio desta quinta-feira na localidade de Casas de Além, concelho de Orém. Presidente da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Farro e Formigais não tem dúvidas em afirmar que houve mão criminosa. Rádio Hertz, a primeira a informar. O cenário é dado como certo pelo jornal online Eco. A Critical Software vai fechar o escritório em Tomar. A justificação é avançada por João Carreira, responsável por aquela empresa, que dá como exemplo o espaço em Viseu, que começou com 20 pessoas e já tem agora cerca de 100, para lamentar a estagnação na estrutura situada na cidade do Nabão e ainda em Vila Real, que também irá fechar portas. A mesma publicação adianta que os trabalhadores que exercem funções em Tomar, na ordem das 2 dezenas, passam a prestar serviço nos escritórios da empresa mais próximos da atual localização, no caso, em Coimbra. João Carreira referiu, por outro lado, que a empresa procura por soluções de cowork, adiantando que em Tomar já há acordo nesse sentido. Para os funcionários que têm agora de se deslocar para Coimbra, a Critical Software vai pagar um valor mensal para transportes. Recorde-se que a empresa chegou à cidade tomarense em 2018 e, na altura, dizia-se empenhada em contrariar a tendência do êxodo das populações, designadamente dos mais jovens e das empresas, para as grandes cidades do litoral, abrindo escritórios no interior do país. 6 anos depois, está assim anunciado o encerramento da Critical Software, empresa especializada no desenvolvimento de soluções de software e serviços de engenharia de informação para o suporte de sistemas críticos orientados à segurança, à missão e ao negócio de empresas. Rádio Hertz, informação.
A Autoridade da Concorrência condenou uma associação empresarial e 5 dos principais grupos laboratoriais a operar em Portugal ao pagamento de coimas no valor global de 48 milhões de euros pelo seu envolvimento num cartel que operou no mercado português para a prestação de análises clínicas e testes Covid-19 entre pelo menos 2016 e 2022. Em nota de esclarecimento, a autoridade refere que o cartel em causa, estabelecido entre os laboratórios e com a participação da Associação do Setor, teve por objetivo a fixação dos preços aplicáveis e a repartição geográfica do mercado de prestação de análises clínicas e de fornecimento de testes Covid-19. A concertação entre os 5 laboratórios ter-lhes-á permitido aumentar o seu poder negocial face às entidades públicas e privadas com as quais negociaram o fornecimento de análises clínicas e de testes Covid-19, levando à fixação de preços e de condições comerciais potencialmente mais favoráveis do que as que resultariam de negociações individuais no âmbito do funcionamento normal do mercado, impedindo ou adiando a revisão e redução dos preços, reforça o mesmo texto. Refira-se que 2 dos laboratórios investigados pela Autoridade da Concorrência são a Afídia e a Beatriz Godinho, que têm estruturas em Tomar. A investigação foi aberta em 24 de fevereiro de 2022, na sequência da apresentação de um pedido de clemência, sendo que, posteriormente, houve registro para um segundo pedido. As coimas impostas pela Autoridade da Concorrência são determinadas pelo volume de negócios das empresas no mercado afetado nos anos da prática. De acordo com a Lei da Concorrência, as coimas não podem exceder 10% do volume de negócios no ano anterior à data de adoção da decisão. Houve registro para cerca de 300 de acidentes rodoviários no concelho de Tomar durante o ano de 2023, números que são relativos aos dados recolhidos pela Polícia de Segurança Pública e pela Guarda Nacional Republicana e que foram apresentados para análise na recente reunião da autarquia na Bantina. Na área urbana, por exemplo, que está sob responsabilidade da PSP, os designados como pontos negros centram-se na Avenida General Norton de Matos, com 19 ocorrências, seguindo-se a Avenida Doutor Aurélio Ribeiro, com 15, e a Rua de Coimbra, também com 15 situações. A velocidade excessiva é causa comum nestes registros particulares, assim como o desrespeito pela sinalização vertical existente. Já na área rural, com intervenção da GNR, foram reportados cerca de 200 acidentes. As freguesias de Casais, Alviobeira, Madalena Bezelga e a Ceiceira registaram o maior número de ocorrências. Rádio Hertz, a primeira a informar. Ainda não há acordo entre a Câmara de Tomar e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas em torno da Mata Nacional dos Sete Montes. A autarquia está, nesta altura, a elaborar a contraproposta a um projeto de protocolo que aquela entidade endereçou ao município, sendo que não está colocada de parte a possibilidade de ser precisamente a Câmara a ficar responsável pela gestão do espaço em causa. Até lá, ficou o lamento do vereador Hélder Henriques: se cair uma árvore, os serviços da autarquia nem a poderão remover sem a autorização do ICNF, sendo que o Instituto é mesmo acusado de fugir às responsabilidades. Chegam-nos o reporte de muitos tomarenses e muitos visitantes do estado em que se encontra, na verdade, a Mata Nacional dos Sete Montes. Dizer que não há protocolo nenhum assinado com o ICNF, há um projeto de protocolo que foi resultado de uma reunião no dia 13 de março deste ano, em que mais tarde o ICNF mandou-nos uma minuta de protocolo que nós temos estado a trabalhar nela, a estudá-la e tentar apresentar uma contraproposta, uma vez que nada, como a Sra. Vice-Presidente disse, nada na Mata Nacional dos Sete Montes poderá fazer sem a autorização do ICNF. É uma situação que preocupa. Eu ainda a semana passada lá estive e já falei inclusivamente com o Sr. Presidente, e a solução passa pela contratação de um serviço para dar assistência ao jardim formal que se encontra na Mata Nacional dos Sete Montes. É certo, temos lá o Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental sediado, que muito tem contribuído para estas questões do ambiente, para a sensibilização, como o próprio nome indica. Temos 5 funcionários lá afetos a fazerem vigilância, mas lá está, tudo aquilo que se possa fazer de intervenção na mata tem que ser com autorização do ICNF. Se cair uma árvore, nós não podemos remover a árvore, cortar a árvore sem autorização do ICNF. E é certo que o ICNF tem-se eximido às suas responsabilidades e está à espera que, na verdade, seja o município a tomar conta da gestão da mata. Não está fora de hipótese, como digo, essencialmente pela manutenção do jardim formal.
Quanto à recuperação do Jardim Central da Mata dos Sete Montes, atacado por uma bactéria que tem destruído o bucho ali existente, Hélder Henriques garante que tem havido intervenções para tentar recuperar a espécie, desde logo com a aplicação de fungicida. Portanto, é exemplo do que tinha acontecido, que acontecera já noutra situação, houve a intervenção com a aplicação de fungicidas no bucho, portanto, por causa da xilela, portanto, que é uma bactéria um fungo que acaba por danificar o bucho. De maneira que no dia 12 deste mês, na sexta-feira, houve nova intervenção, nova aplicação, com a colaboração do nosso pessoal da Unidade de Serviços Urbanos e Jardins e com o pessoal afeto à Mata Nacional dos Sete Montes. Portanto, já foram 2 intervenções, nota-se uma recuperação do bucho, uma recuperação lenta. Vamos lá ver se conseguimos ter novamente o bucho a ornamentar o jardim formal. O estado da Mata dos Sete Montes foi, aliás, tema na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que Lourdes Ferromal, vereadora do PSD, pediu mais informações em torno do plano de recuperação que está em marcha e criticou o estado em que se encontra o trabalho efetuado por crianças do JI Raul Lopes, que ali se deslocaram em 2021 para a plantação de árvores. Nestas reuniões tem sido uma constante nas Assembleias Municipais sobre a degradação e o estado lamentável que temos a nossa Mata dos Sete Montes. Em várias deslocações e até por pessoas que têm vindo visitar o nosso concelho e que vão à Mata Nacional dos Sete Montes, de facto é com muita tristeza que vemos na Alameda, portanto, dos Freixos, todas as árvores que em 2021, com a presença e o trabalho do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, através dos jardins de infância, que fizeram, portanto, uma iniciativa nessa preservação, nessa preocupação de preservação das árvores que estavam também naquela via. Todas as placas, e eu tenho fotografias disso porque fui lá, todas as placas estão no chão, desapareceram as árvores, nada mais foi feito. Ora, estas crianças que em 2021 estiveram neste projeto, não sei como é que se sentirão hoje quando forem à mata. Estado da Mata Nacional dos Sete Montes. Ainda não há acordo entre a Câmara de Tomar e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Rádio Hertz. Informação. A Polícia de Segurança Pública da Marinha Grande, distrito de Leiria, deteve um homem de 36 anos que estava a agredir a própria mãe, de 60 anos de idade. Fica agora acusado de ofensas à integridade física qualificada. Os agentes verificaram que um dos bombeiros, mobilizados para o local de ocorrência, estava a tentar imobilizar o homem por forma a cessar as agressões. O indivíduo foi algemado e, na sequência, apurou-se que já tinha agredido também o seu pai, de 59 anos, com uma faca de cozinha, com cerca de 19 centímetros de lâmina, apreendida cautelarmente. Está agora proibido de se aproximar dos seus pais, medida de coação imposta após ser presente a primeiro interrogatório judicial. Mãozinhas que salvam vidas. É esta a designação de um protocolo que tem como principal objetivo salvar vidas. Assim acontece em Abrantes, fruto de um acordo agora celebrado entre o município, Rotary Clube de Abrantes, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e os agrupamentos de escolas número 1 e a número 2. Em traços gerais, os alunos dos diferentes estabelecimentos de ensino abrantinos, assim como os docentes, vão ter formação em suporte básico de vida. A celebração deste acordo decorreu no Salão Nobre da Câmara de Abrantes. Na altura, Isidro Bernardino, presidente do Rotary Clube de Abrantes, referiu-se a números para sublinhar o sucesso desta iniciativa que, em 2023, por exemplo, chegou a cerca de 1.200 alunos das escolas do concelho abrantino, ainda com formação concedida aos próprios professores. O ano de 23-24 conseguimos levar isto a cerca de 1.200 alunos, em que foram, nos segundos e quartos anos, envolvemos cerca de 600 alunos, e no sexto e oitavo, primeiro com formação aos professores, em 28 professores que tiveram esta formação, que a replicaram depois ao longo do ano em cerca de 500, cerca de 600 alunos. A nossa ideia, e neste momento, mais que este momento do protocolo,
temos que realçar aqui a vontade destes parceiros em levar esta formação e dotarem as nossas crianças para a questão de salvar vidas, que é um tema extremamente importante. Nós, no ano 24-25, vamos continuar com este projeto, portanto, temos o protocolo, vamos continuar com ele. Ele foi bastante concentrado no ano passado, porque iniciámos praticamente em janeiro, já foi muito em cima. A intenção é começar no ano letivo, em setembro, e pós-férias o nosso colega André fará os contactos para que se inicie o mais cedo possível, e com o apoio que temos tido muito dos bombeiros na ação prática e alguns enfermeiros. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, fechou o período de intervenções que antecedeu a assinatura do protocolo. O autarca disse que o projeto é um momento da comunidade e, acima de tudo, um reconhecimento ao humanismo da população. Um momento da comunidade. Eu também, obviamente, quero agradecer o cuidado, a atenção que a vereadora Raquel Olhicas tem colocado ao serviço deste projeto, no seu acompanhamento, na sua operacionalidade. Ela que tem também a área da saúde, e perceber que este é um projeto absolutamente humanista da comunidade. Em tempos onde se fala de acordos para cessar guerras, nós aqui estamos a celebrar acordos para salvar vidas, e isto é muito importante, porque isto é também no fundo, o reconhecimento do nosso próprio estado da comunidade. Humanista porque é um acordo que visa na sua plenitude salvar vidas, salvar o colega ao lado, salvar as pessoas, agir perante situações de colaboração com os profissionais de saúde, estarmos mais atentos e mais despertos aos outros. Eu acho que é uma iniciativa absolutamente extraordinária, que não é feita por ninguém individualmente. Mãozinhas que salvam vidas, designação de um protocolo celebrado entre diversas entidades. Alunos das diferentes escolas do Concelho Abrantino, também professores, vão receber formação em suporte básico de vida. Rádio Hertz, a primeira a informar. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes. Como nota do dia de hoje, gostaria de apresentar uma reflexão relacionada com a dinâmica dos museus e educação aplicada à valorização do património ferroviário. Esta reflexão vem até a propósito de um estudo preliminar recente apresentado sobre esta temática. Pode dizer-se que a problemática foi baseada num estudo de caso que recaiu sobre o Museu Ferroviário Nacional, localizado no entroncamento. Para quem não sabe, este museu conta a história de mais de 160 anos da ferrovia em Portugal, através de um acervo patrimonial ferroviário com cerca de 36 mil objetos. Portanto, é um espaço de vivência coletiva, de diálogo e de partilha de conhecimentos que está aberto a todos os públicos que queiram, de facto, conhecer o património cultural e também o papel histórico, simbólico e tecnológico do transporte ferroviário em Portugal. Portanto, o estudo efetuado, dizia eu, pretendeu atingir dois objetivos. O primeiro, compreender o nível de conhecimento dos visitantes da região do Médio Tejo sobre o Museu Nacional Ferroviário. E segundo, compreender a experiência desses mesmos visitantes relativamente à utilização da gamificação ou da gamification em inglês, com o processo de promoção do turismo e do património. Portanto, através da aplicação de um questionário, com o objetivo de atingir estes dois objetivos que acabei de referir, chegou-se a alguns resultados interessantes para reflexão e respectivo aprofundamento. Diretamente relacionado com o primeiro objetivo, que era compreender o nível de conhecimento sobre o Museu Nacional Ferroviário, verifica-se que a maioria conhece o museu, existindo, contudo, uma percentagem significativa que responderam que nunca o visitaram. Contudo, demonstram interesse, claro, e curiosidade em visitar o museu. Já no que diz respeito ao segundo objetivo, que era compreender a experiência dos visitantes relativamente à utilização da gamificação, com o processo de promoção do turismo e do património, conseguiu-se de facto perceber que a maioria atribuiu uma classificação de 4, isto numa escala de 1 a 5, em que 1 é não relevante e 5 é muito relevante.
Por isso, e muito sinteticamente, porque obviamente que o questionário tem mais pontos a considerar, mas aqui não é possível os considerar, por isso, muito sinteticamente, 2 notas se podem aqui referir. Primeiro, a existência de uma estação ferroviária e de um Museu Ferroviário Nacional desempenha um papel fundamental no crescimento da atividade turística na região, devendo, por isso, existir uma maior atenção sobre esta questão por parte da gestão autárquica. A segunda é que, apesar de existir um Museu Nacional, que é o único no país dedicado à história e ao património ferroviário, ainda assim muitos são os que nunca visitaram o Museu Nacional Ferroviário localizado no entroncamento. Portanto, temos aqui ainda um caminho a percorrer, é possível encetar através, por exemplo, da criação de pacotes turísticos que envolvam a experiência de viajar em locomotivas a vapor, pacotes turísticos que representem toda a história dos caminhos de ferro, narrativas de vida dos ferroviários, exposições, entre outros produtos, que por um lado possam envolver uma maior interligação entre os museus e educação numa perspectiva de sensibilização e promoção do património e do turismo ferroviário e, por outro lado, contribuam para o processo cultural e turístico da região, despertando nos visitantes e também nos residentes interesse tanto a nível pessoal como coletivo. Eunice Lopes aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.